A introdução desse vídeo vai ser um pouco longa, mas a gente vai explicar direitinho por quê. Nós estamos num Chevrolet Prisma LTZ automático. Tá em fim de linha, a gente sabe. Esse ano chegam os novos Onix e o novo Onix Sedan, que vai substituir o Prisma. Mas é óbvio, o Prisma vai continuar em linha nas versões mais básicas. E por que a gente pegou esse carro aqui? Hoje é terça-feira, 16 de julho, 9h30 da manhã aqui em São Paulo. Preferimos fazer, inclusive, a cabeça dessa reportagem aqui dentro do carro, porque lá fora tá muito barulho. E segundo, porque esse vídeo vai ser captado de uma forma totalmente diferente. Não tem equipamento de filmagem aqui, não tem slider, não tem o tomate para prender o telefone ali no para-brisas, não tem nada, não tem tripé, tem só o meu telefone celular e eu vou fazer o registro dessa viagem como usuário comum. Por que a gente resolveu pegar esse carro aqui de novo? Porque recentemente pegamos um Onix LTZ com câmbio manual e eu particularmente cheguei a ultrapassar 20 km por litro de gasolina na estrada. Na média ele ficou em torno de 19,5 km por litro de gasolina e a gente acha que isso é uma marca muito boa. Isso ainda levando em consideração o fato do motor desse carro aqui ser um motor de concepção antiga. Então a gente resolveu colocar esse carro aqui na estrada para poder comprovar de fato a autonomia dele, porque no computador de bordo do Onix LTZ constava uma autonomia praticamente superior a 1.000 quilômetros, o que é muito bom para um carro compacto. Aliás, é muito bom para qualquer carro, ainda mais para carros compactos. Aqui a gente tem uma configuração, obviamente, né, diferente. É um sedã, ligeiramente mais pesado do que o Onix, com câmbio automático que costuma roubar também um pouco de força. Mas a gente vai fazer esse teste dirigindo até Goiás, um trecho de mais ou menos 960 quilômetros, mas dirigindo em condições ideais. Quais são essas condições? Primeiro, a gente não vai usar o ar-condicionado em momento nenhum, os vidros vão ficar fechados o tempo todo, mas a gente vai usar no máximo a ventilação forçada. Talvez eu sofra um pouco, mas o dia está frio, então eu espero que não. Segundo, a gente não vai usar o piloto automático, porque o piloto automático, o controlador de velocidade, na verdade, a cruise control, ou como queiram, ele tende a acelerar muito o carro em subidas para poder manter ali a velocidade. E a gente quer fazer o controle do consumo no pedal. É claro que a gente não vai dirigir também de forma lerda demais, não é isso. Mas a gente quer realmente fazer o controle no pedal para nós termos a sensação da condução econômica, né? E por fim, esse carro está viajando aqui com gasolina, vazio, tem só uma mala leve e uma mochila ali no porta-malas e só eu. E eu vou viajar sempre em estradas duplicadas, pedagiadas. Vou fazer 7 paradas, vou registrar todas as paradas e além disso a gente vai dar informações para vocês sobre esses lugares que são ideais para fazer essas paradas daqui até Goiás, a cidade onde eu vou é Anápolis, e também a gente vai informar os preços de pedágio, justamente para vocês terem uma noção do quanto é caro viajar dentro do estado de São Paulo, e essa reportagem acaba sendo também um protesto em relação à cobrança desses valores abusivos de pedágio. Mesmo assim, a gente tem certeza que essa viagem aqui vai ser longa, cansativa, mas bastante informativa. Carro abastecido, faróis ligados, a gente vai pegar a estrada agora. O primeiro registro que é preciso fazer, a propósito, é o do abastecimento. Tá vendo? Ó, o tanque tá cheio. Ontem a gente pegou o carro na Chevrolet com o tanque cheio, mas nós rodamos aqui na cidade de São Paulo quase 90 km, então foi preciso abastecer de novo. A gente já zerou ali o computador de bordo para poder marcar o consumo médio direito. Olha só, tá tudo zerado, né? Ele tá marcando uma autonomia agora de 715 km. Mas a gente tem certeza que essa autonomia na estrada vai aumentar à medida que ele for calculando o consumo médio, enfim, durante o trajeto. É importante a gente citar que nós não vamos, por uma questão óbvia também, ultrapassar nenhum limite de velocidade, dirigindo sempre nas médias permitidas. Se a gente for pegar uma rodovia de 120, sim, 120, ou 110, ou 100 km por hora. E é isso. Vocês conseguem ver ali a autonomia, mas a gente vai mostrando para vocês à medida que ela for se modificando. Olha só, para vocês terem uma ideia, só agora, 10h41 da manhã, eu consegui pegar a rodovia dos Bandeirantes. Óbvio, uma situação corriqueira, a gente sempre pode acabar pegando trânsito na cidade de São Paulo, né? E tá chovendo um pouco, então, bom,
Demorei 40 minutos exatos para sair da cidade. Mas já para informar, o primeiro trecho da viagem, antes da primeira parada, eu vou fazer até Campinas pela rodovia dos Bandeirantes, porque é mais larga, enfim, o trânsito flui melhor. Depois eu vou passar para a rodovia Anhanguera. Por quê? Porque se eu for até Araras pela rodovia dos Bandeirantes, que é onde ela termina, eu vou andar cerca de 25, 30 km a mais, sempre a 120 por hora, ou seja, com consumo pior. Se eu pegar Anhanguera ali na frente, eu vou andar a 100 km por hora até Araras e vou consumir menos naturalmente. Então, para benefício do consumo mesmo, né, e da autonomia, eu vou preferir fazer esse primeiro trajeto até chegar na minha primeira parada, que fica entre Araras e Limeira, entre Limeira e Araras, né, na verdade, no contrário, dessa forma. E aí lá, falo de novo com vocês. Chegamos no primeiro pedágio, pertinho de São Paulo, e como vocês podem ver, a tarifa foi reajustada. Tá custando R$ 9,60. Vamos ver como é que vai estar daqui para frente, porque dentro do estado de São Paulo eu gasto uma fortuna com pedágio. Chegando no segundo pedágio, vamos ver quanto está custando? Olha só. R$ 9,50, cara. Olha que legal. A gente tá na estrada agora, na rodovia dos Bandeirantes. Eu reduzi um pouquinho a velocidade aqui para poder segurar o celular apoiado no volante, mas fiquem tranquilos porque eu tô segurando de um jeito que não representa risco, tá? Só para poder fazer o primeiro registro da autonomia desse cara. Prisma LTZ automático 1.4, 8 válvulas, fazendo 20 km por litro na estrada. Chegando agora no terceiro pedágio aqui em Americana. Eu estou muito acostumado com os pedágios ali da região de São Paulo, entre São Paulo e Campinas. Esse aqui eu não sei quanto que está custando, mas como teve reajuste, ai caraca, tá custando R$ 8,40. Meu, olha isso. Entre São Paulo e Americana, quase R$ 30 de pedágio. Como eu tinha falado para vocês, eu passei agora para a rodovia Anhanguera e vou nela até, enfim, sair do estado de São Paulo. Na verdade, a rodovia Anhanguera e a BR-050 são a mesma rodovia, né? Agora eu preciso mostrar isso aqui para vocês. O consumo melhorou automaticamente assim que eu passei a dirigir com a média de 100 km por hora. Eu vou mostrar para vocês quanto que o Prisma LTZ automático está fazendo agora. 20,4 km por litro. Como eu tinha falado para vocês antes, isso aqui vai ser uma matéria também de protesto em relação aos valores abusivos cobrados por pedágios aqui no estado de São Paulo, né? 157 km é o quarto pedágio já. E esse pedágio aqui, até que não é tão caro. Até que, entre aspas, não é tão caro, né? Quanto que ele tá custando? Vamos ver. R$ 6,40. É um preço até um pouco mais aceitável, mas vai ser o último pedágio antes da nossa primeira parada, que é logo ali em frente. Acabei de chegar aqui no posto Graal de Limeira, minha primeira parada. Vou até descer do carro para esticar as pernas um pouco e para falar para vocês um pouquinho de como foi até aqui. O Prisma, nós rodamos até agora 163 quilômetros, gastamos pouco mais de 1h30, o que foi uma média bem interessante, né? Na rodovia dos Bandeirantes, fazendo velocidade máxima de 120 por hora, na Anhanguera, obviamente, 100 km por hora. Mas uma coisa interessante é que a gente estava conferindo a autonomia, né? O tempo todo. E ela começou, quando a gente começou a rodar com o carro, estava marcando 717 km. A gente chegou aqui marcando 743 km. Ou seja, rodando 163 km mais autonomia de 743, a gente tem 700, 800, 906 km de autonomia.
Vamos ver se a gente consegue melhorar isso, porque a nossa meta é chegar em Anápolis, Goiás, sem abastecer. Esse carro aqui tem duas desvantagens e uma vantagem. Ele é um pouco mais pesado do que o Onix LTZ, que a gente já citou, e ele é automático, enquanto o Onix LTZ, que a gente testou, tem câmbio manual, mas esse aqui tem uma aerodinâmica melhor. Então vamos ver se a gente consegue. Terminei de almoçar agora, e agora é mais um trecho. Vou rodar mais cerca de 160 km até Ribeirão Preto, onde vai ser a minha segunda parada. Isso aqui é só para vocês verem como é que a gente está viajando, ó. Tá vendo? O ar-condicionado não tá ligado, o botão, a luzinha lá do ar-condicionado não tá acesa. Isso porque a gente está usando só a ventilação forçada. Lá fora tá 21 graus, 22 graus, mas tá com a sensação térmica um pouquinho mais fria, porque tá ventando. Então o clima tá super agradável, tá dando para viajar tranquilo, de boas, sem fazer uso do ar-condicionado, graças a Deus. Vocês conseguem ver lá na frente que tem mais um pedágio, né? Pois é, esse aqui eu já vi o preço na placa ali antes, R$ 7,90. Mas sabe o que é absurdo? É que eu rodei exatamente 25 km a partir do último pedágio. Por isso que existe essa revolta. Cara, é muito irreal esse negócio dos valores dos pedágios. É realmente uma coisa muito irreal. Muito irreal. Mais um pedágio. Quantos quilômetros à frente do último? 34 quilômetros. Qual o preço dele? R$ 7,90. Mais R$ 7,90. Tchim, tchim. Dois fatos interessantes que merecem ser citados aqui agora é: eu acho que eu subestimei o clima do interior, porque eu esqueço que no interior de São Paulo não faz frio nunca. Eu tô de camisa preta, como vocês podem ver, eu tava de jaqueta, tirei a jaqueta e estou sofrendo no calor. Mas eu me dispus a isso, então eu vou sofrer. Dignidade. Segunda coisa, eu tava dando uma olhada no Waze aqui agora e no Google Maps também, para poder fazer a comparação, né, de um com o outro e dar uma olhada na distância até Anápolis, Goiás, que é o nosso destino. Os dois acusaram um bloqueio na BR-050, que pode atrasar a viagem. Mas uma coisa mais interessante é que eles me mostraram um caminho alternativo que eu não conheço, 16 km mais curto. Então eu tô pensando aqui se eu faço ou se eu não faço. O problema é que é um caminho que eu não conheço e eu vou ter que adiar essa parada que eu ia fazer em Ribeirão Preto, sem saber que outros tipos de locais de apoio eu vou encontrar no caminho para poder fazer as minhas paradas programadas. Vou fazer uma análise de risco aqui. A gente tem mais um pedágio adiante, no valor de R$ 7,10. E só para vocês saberem como que está a performance do Prisma até aqui, rodamos 257 km com a média de agora 20,3 km por litro. E a autonomia está em 703 km, ou seja, nós temos por enquanto 961 km de autonomia. Vamos ver até onde ele vai. E mais um pedágio para deixar a gente todo mundo feliz. Vir para o interior de São Paulo é uma coisa que muitas vezes requer muita atenção do motorista. Olha isso. Na verdade, depois que você passa de certo ponto, Pirassununga, Porto Ferreira, a rodovia Anhanguera, ou BR-050, como queira chamá-la, fica sempre muito reta e monótona. E como o asfalto é muito bom e não tem muito movimento, a tendência é que você sinta um sono do caramba. Então venha bem descansado, traga um Red Bull se você quiser, né? Mas não corra o risco de dormir ao volante aqui, porque eu não tô com sono nem nada, mas é legal alertar. Chegando no 8º pedágio desde que a gente saiu da cidade de São Paulo. O último pedágio antes de Ribeirão Preto, e esse aqui custa R$ 7,10. E eu já tomei a minha decisão em relação a pegar o caminho em direção à BR-050, quer dizer, não em direção, mas continuando na BR-050, passando por Uberaba e Uberlândia, e desviar para Barretos. Como eu não sei que tipo de bloqueio que o Waze e o Google Maps está falando, eu também não quero descobrir, e eu ainda tenho essa questão da economia de combustível, esse bloqueio pode acabar fazendo o carro consumir mais, além de deixar a viagem muito mais longa. Portanto, eu vou seguir o conselhinho de Waze de Google Maps
daquela pessoa super carismática que fala pra gente virar no desvio que ela acabou de sugerir e evitar o bloqueio da BR-050. Olha que interessante, acabamos de constatar aqui pelo computador de bordo a autonomia do Prisma LTZ automático aumentou para 1000 km, ó, 710 mais 290 que ele já rodou, temos 1000 km de autonomia. E continuamos esperando que essa autonomia seja real até o fim, porque a gente vai nesse desafio até Anápolis sem abastecer. Ou vamos até onde a gente puder, sem abastecer. Pois é, eu segui a recomendação do Waze. Vou economizar tempo, vou economizar distância. A autonomia parece que vai dar, pela distância que o Waze está falando em relação à autonomia prevista aqui de 700 km ainda. O único problema é que eu não sei onde parar agora, porque eu não conheço essa estrada e não parece ter nenhum posto de combustível ou ponto de apoio aqui para eu fazer a minha segunda parada. Então vamos rodar até onde der. A gente tem mais um pedágio ali na frente. Eu não sei quantos pedágios eu vou pegar nesse novo trecho aqui escolhido, né? Se são só 2, como ocorreria até eu sair do estado de São Paulo pela rodovia Anhanguera, ou se vão ser mais. Fato é que esse primeiro pedágio aqui está mais barato, mas bem mais barato do que costuma ser lá na Anhanguera, que chega a ultrapassar uns reais, e aqui o preço é só de R$ 6,20. Acabou sendo mais rápido do que a gente pensou a parada. A gente encontrou um posto de combustíveis aqui que tem uma conveniência, alguma estrutura para poder a gente fazer um bom lanche, tomar um bom café, né? E aquele cara ali atrás continua surpreendendo. A média de consumo dele agora está em 20 km por litro. A gente tem que considerar que piorou um pouquinho, porque no calor realmente o rendimento do motor piora um pouco e ele consome um pouco mais. Mesmo assim, a média continua surpreendente e tudo indica que a gente vai conseguir chegar lá sim, porque o Waze está acusando um percurso ainda de 645 km e, de acordo com o computador de bordo, a nossa autonomia é de 677 km. O que nós temos no interior de São Paulo? Pedágio chegando, esse aqui está no valor de R$ 7,90, até que é um valor aceitável também, mais barato do que aqueles valores lá em reais da rodovia Anhanguera, Bandeirantes, etc e tal. Até agora esse é o 10º pedágio desde que a gente saiu de São Paulo, e para falar a verdade eu não sei quantos pedágios ainda eu tenho pela frente. Fato, é impressionante o que passando aqui no interior de São Paulo, nessa região onde tem muita plantação de cana, o tanto que o cheiro de cana e álcool e chorume de cana invade o carro. Nossa, o cheiro tá azedíssimo. Pior que não tem o que fazer, porque você tem que deixar a ventilação forçada do carro ligada para não morrer de calor aqui dentro, e entra esse cheiro azedo dentro do carro e você tem que suportar isso aqui agora. Que bom, né? Faz parte. Juro a vocês, deve ter uns 30 km que a gente tá andando em linha reta. Não tem uma curva sequer nessa estrada. Eu nem sei direito o nome dela, mas meu Deus, que monotonia. Daqui a pouco a gente sai desse ambiente aqui. Quero crer. Pedágio, esse tá caro, hein? R$ 9,10. 12º pedágio desde que a gente saiu de São Paulo. Tem uma coisa maravilhosa sobre andar por estradas que você nunca passou. Eu tô passando por uma cidade que eu nunca ouvi falar que existia, chama Severínia. Você é de Severínia? Deixe seus comentários aqui nesse vídeo. E olha só a comprovação do que eu acabei de falar. Indo para Goiás, indo lá para Anápolis, para onde a gente está indo, a gente passa por uma cidade ali depois de Itumbiara que chama Panamá. Mas eu acabei de passar por uma placa dizendo que eu estou chegando em Colômbia. Ou seja, toda a América Latina está representada no estado de São Paulo e Goiás. É isso. Passamos por vários países. Sim. Uma
atualização sobre o consumo médio do Prisma LTZ 1.4 automático, olha lá. Pelo computador de bordo ele continua fazendo 20 km por litro. E rodamos até agora 437 km com autonomia restante de 616 km. Ou seja, para todos os efeitos, ele está com autonomia de 1053 km. Um carrinho de 1035 kg com câmbio automático, fazendo mais de 1000 km de autonomia. Daqui a pouquinho tem informações técnicas, tá? A gente vai falar sobre a ficha técnica do Prisma, para vocês saberem um pouco mais. Ainda quem não sabe, se bem que é um carro que já está no mercado há tanto tempo, mas a gente vai falar sobre a ficha técnica dele, especialmente potência e torque com gasolina e o peso, para vocês terem uma ideia da relação peso-potência dele. O Prisma não é nenhuma novidade no mercado, pelo contrário, né? A gente já falou que ele está quase saindo de linha com essa cara aqui, né? Ele vai ser substituído pelo Onix Sedan, né? Agora o nome Prisma vai deixar de existir, a não ser nas versões de entrada, né? Provavelmente vai ter uma versão Joy aí, provavelmente não, já foi confirmado que vai haver uma versão Joy com esse desenho aqui atual, né? Mas é legal a gente informar para as pessoas que nunca dirigiram ou nunca tiveram um Prisma. Algumas coisas no Prisma são realmente muito bacanas. O fato dele ser um carrinho silencioso, sabe, macio, o motor dele não é áspero, então isso deixa o carro gostosinho de viajar, né? Mas tem algumas coisas que realmente incomodam para uma viagem desse tamanho. É claro que a gente se propôs a fazer essa viagem justamente para fazer a reportagem falando sobre o consumo do Prisma, né? Mas, por exemplo, ele não tem a melhor posição de dirigir do mundo, porque o banco, mesmo na posição mais baixa, ele ainda está muito alto, e é um banco muito curto, ele tem pouco apoio para as coxas, e você sente tipo a sua panturrilha um pouco cansada. É claro que se você tivesse usando o Cruise Control, você não teria tanto esse problema, mas nós, lá no começo do vídeo a gente falou para vocês que a gente não ia usar o Cruise Control porque a gente queria ter o controle da condução econômica no pé, e é o que a gente está fazendo. Aliás, até é legal a gente falar, dar uma dica para quem quer uma condução ainda mais econômica. Opa! Passando por, eu tô segurando o celular com a mão aqui, por isso eu passei por uma reentrância ali no asfalto e dei uma sacudida. Uma coisa legal de fazer é o seguinte, deixa o câmbio gerenciar as reduções. Mantenha o seu pé o máximo que você puder, sempre na mesma posição no acelerador, e deixa ele gerenciar as reduções. Agora você gerencia as trocas ascendentes, para você sempre fazer o possível para que a rotação fique cada vez mais baixa e a marcha cada vez mais alta. Isso com certeza ajuda naquela obtenção de uma condução mais econômica possível, né? Agora, voltando a falar sobre o conforto. Os bancos são um pouco estreitos, são curtos, né? O assento é um pouco curto e ele não tem tanto apoio, principalmente apoio lombar. Então, depois de 448 km rodados, eu posso falar que eu já dirigi carros bem mais confortáveis. Estou um pouco cansado, vou me submeter a isso mais uma vez, não é uma reclamação, é óbvio que não, e nem poderia ser, né? Porque não existe nada de pessoal nisso aqui. Mas é legal a dica para vocês perceberem que o Prisma não é o melhor carro do mundo para viagens longas, não. Coisas que podem acontecer. Pegamos um trecho de rodovia simples, cara, não duplicada. A gente não sabe se isso aqui vai alterar demais o consumo, porque a gente vai ter que ficar atrás de caminhões e outros carros e vamos provavelmente ter que ultrapassar, mas a gente espera que não muito. Acho que a melhor imagem que eu poderia ter pego nessa viagem toda é essa aqui. Como eu queria parar aqui, meu. Pena que não tem recuo, a ponte é estreita. Mas vale muito, muito, muito o registro. Olha que espetáculo, meu Deus. ...500 km acabamos de completar aqui, no odômetro marcou, um pouco mais da metade do caminho. A gente vai começar a fazer agora menos, só eu tô viajando sozinho, essa mania de falar a gente. Eu vou começar a fazer menos vídeos agora no carro,
Talvez eu faça só o relato dos pontos de parada e o relatório, né, de como que tá o consumo do Prisma, porque agora vai ficar com muito menos luz e vai ser realmente mais difícil de poder captar imagens de qualidade. Agora, na verdade, o sol já se pôs e eu tô contando com a boa qualidade da minha câmera para poder ter essa imagem agora, mas ela vai ficar bastante granulada daqui para frente. A gente não sabe quando é que a gente vai parar, e o que dá para dizer a respeito desse caminho alternativo que eu peguei é o seguinte: não fosse pelos bloqueios que o Google Maps e o Waze acusaram, realmente esse caminho não compensa, porque talvez vocês estejam ouvindo, né, a qualidade do asfalto é bem ruim, a pista é simples, não é uma rodovia que passa segurança de forma alguma. É bem melhor rodar indo direto pela Anhanguera, passando por Uberaba, Uberlândia, que as rodovias são todas duplicadas, pedagiadas, mas depois que a gente sai do estado de São Paulo, o valor do pedágio cai bastante e elas continuam seguras, pedagiadas e com assistência 24 horas. Então essa rodovia aqui, esse trajeto alternativo, mais uma vez, não fossem os bloqueios na BR-050, ele realmente não compensa a economia de distância de apenas 16 quilômetros. Meu, que cena bizarra que eu acabei de ver. Eu tava vendo aqui, tá com pouca luz, né, mas eu passei meio que numa plantação de algum tipo de árvore que eu não sei, mas as árvores estavam todas secas, né, nossa, que bizarro, parece um bosque esquisito assim, tudo. Aí de repente sai do meio do bosque um cara de capuz sozinho, e a gente tá no meio do nada e tem um cara. Um dos problemas de dirigir em rodovias simples é esse aqui, ó. Isso faz a gente perder tempo demais. Além do mais, essa rodovia é uma das mais movimentadas do Brasil, além de ser, se eu não me engano, uma das mais longas também. A gente acabou de entrar na BR-153. Estamos em Minas Gerais, já passamos de São Paulo para Minas Gerais. Mas eu fiquei tão absorto pela imagem maravilhosa do pôr do sol ali na barragem que eu esqueci de registrar isso para vocês. Sim, a gente já está em Minas Gerais e daqui a pouco a gente tenta parar mais uma vez, porque depois eu explico. Com muito pouca luz, mas agora até que enfim com a rodovia duplicada, porque a gente passou o primeiro pedágio depois que entramos na BR-153. Dá para falar para vocês um pouco, dar um relato. O pedágio custou R$ 5,20, que é um valor bem mais acessível, né, do que os pedágios, os valores de pedágio lá do estado de São Paulo. Mas a gente enfrentou um trecho enorme que realmente não compensou, viu? Não compensou seguir o caminho do Waze, do Google Maps. Talvez só mais uma vez por causa daqueles prováveis bloqueios que estavam havendo lá na BR-050, que a gente não sabia o que era, que não dá para saber o que era, né? Mas perdemos um tempo incrível e o pior, eu tô dirigindo há quase 4 horas sem conseguir encontrar nenhum posto de combustível, porque eu saí cheguei, na verdade, lá na última parada em Ribeirão Preto às 3h28, são 19h06, eu tô dirigindo há 4 horas. E além do mais, nós estamos chegando a 600 km só agora, porque enfrentamos muito trânsito de caminhões, um asfalto horrível, pouca sinalização, e em muitos trechos a gente não conseguiu superar 80, 90 km por hora. O que foi ótimo para a economia, nem tanto, porque ele estava fazendo 20 km por litro e agora ele está fazendo 19,6. Mesmo assim, a autonomia continua em 471 km depois da gente ter rodado 596 km. Ou seja, ele está mais ou menos com 1.065 km de autonomia e com certeza vai dar para a gente chegar em Anápolis. Falei cedo demais. Logo depois da gente sair do pedágio, coisa de 4 km adiante, a BR-153 voltou a ser de mão simples. Atualizando, média de 19,6 km por litro depois de rodar 603 km com uma autonomia restante de 466 km. A gente vai se demorar aqui um pouquinho mais do que o previsto, porque
por causa dessa má escolha que eu fiz, é claro, a gente não tinha como saber que tipo de bloqueio que estava havendo. Aqui tá bem barulhento, tem um cachorro latindo ali, tem uma oficina funcionando ali, pouca luz, mas a gente conseguiu achar um posto de combustível com um restaurante onde dá pra gente fazer um lanche agora, né? Mas foram quase 4 horas dirigindo sem parar. Então eu vou me prolongar um pouquinho mais e depois seguir viagem. Tem cerca de 370 km, 380 km ainda para fazer, já rodamos mais de 600, né? Mas realmente a gente não recomenda esse caminho saindo de Ribeirão Preto, passando por Barretos, Colômbia, esses lugares assim, não dá. A melhor alternativa realmente é seguir a Anhanguera direto, passando por Uberaba, Uberlândia, depois pegando BR-365 até o entroncamento da BR-153 no posto Trevão e aí seguindo viagem, porque ali são só rodovias duplicadas, pedagiadas, em bom estado de conservação e com muitos pontos de parada. Inclusive nós tínhamos mais 2 paradas programadas e não fizemos nenhuma delas, então a gente vai demorar um pouco mais aqui só para poder esticar melhor as pernas e fazer uma refeição decente. Realmente deu para cansar bastante, dirigir 4 horas sem parar e um pouco tenso por causa do fato de não conhecermos a rodovia e do asfalto estar realmente em péssima qualidade e ter muito caminhão. Prontinho, intervalo feito. Estrada de novo, 603 km já rodados, a gente tem pelo menos mais 350 pela frente, então bora, senão a gente não chega hoje. Penúltima parada, Araporã, divisa de Minas Gerais com Goiás, do lado de Tumbiara. Até agora ele percorreu 718 km e ainda tem uma autonomia restante de 341 km, o que é mais que suficiente para a gente chegar em Anápolis. Esse é um dos postos mais barulhentos do caminho todo. Mudança de planos, uma pequena mudança de planos. Levando em consideração o atraso por causa do caminho diferente que eu peguei e das paradas, a ideia inicial era chegar em Anápolis por volta de 10h30 da noite, dirigindo desde as 10 da manhã e saindo de São Paulo às 10h40, como eu tinha falado para vocês um pouco mais cedo. Mas eu me senti um pouco cansado. Eu acho que o fato de ter dirigido muito tenso e o fato de ter dirigido 4 horas e meia quase sem parar me deixou ligeiramente cansado. Então o que eu vou fazer? Eu vou literalmente descansar um pouco, porque eu acho que não vale a pena correr risco, né? E eu não posso comprometer nem a viagem nem a reportagem. Então eu vou dar uma descansada de cerca de meia hora, 1 hora. Mas de todas as formas eu tô parado num lugar seguro e chegando em Anápolis eu vou terminar de fazer o registro tanto da viagem em si quanto do consumo do Prisma LTZ 1.4 automático. Prontinho, mais uma vez com pouca luz, mas só avisando que agora sim, 261 km restantes. Já dormi um pouquinho, já descansei por segurança. São 10 para as 11 da noite e o Waze disse que eu posso chegar lá em cerca de 2 horas e meia, 2 horas e 40 minutos mais ou menos. Então, último trecho da estrada agora, último trecho da viagem. O Prisma fazendo 19,7 km por litro. Vamos ver como é que ele vai se sair chegando lá em Anápolis. E aí eu não vou gravar mais nenhum trecho agora, porque tá escuro e eu quero chegar rápido. Chegando lá em Anápolis, aí sim eu vou filmar o abastecimento e vou falar para vocês qual é a média de consumo real desse carinha aqui. Só para constar, ó, tô aqui parado no mesmo posto, vou dar partida agora. Ele tem ainda 332 km de autonomia restante, fazendo uma média de consumo de 19,8. Opa, melhorou até. E a gente pega e dá partida agora, ó. Bora! Chegamos em mais um pedágio, mas não tem informações sobre o preço, então eu não faço ideia quanto custa. Vou tentar dar uma olhada ali. R$ 5,90, mais um pedágio de R$ 5,90. Eu sempre diminuo um pouco a velocidade para poder fazer a captação aqui em vídeo do que eu quero fazer, mas é só para falar para vocês, de acordo com o Waze, são 165 km que ainda faltam. Agora são
Acabou de dar meia-noite e o computador de bordo está marcando ainda uma autonomia de 230 km, autonomia restante de 230 km. Então eu vou ter uns 65 km aí de folga. Eu confesso que no comecinho eu estava até um pouco tenso, achando que não ia dar, que eu ia ter que abastecer antes, mas quer saber? Eu estou absolutamente seguro agora. Temos mais um pedágio chegando. Esse aqui custa R$ 4,90, tá vendo? Bem mais barato, né? Tá certo que a BR-153 não tá assim, meu Deus, que boa, bem conservada. Mas ela é duplicada, tem socorro mecânico 24 horas, assistência. Enquanto isso, o Prisma LTZ tá com autonomia restante de 170 km, tendo rodado 870 já. A gente vai chegar em Anápolis? A gente vai chegar em Anápolis. O Prisma já andou 919, quase 920 km, com autonomia de 126 km ainda. A gente está em Goiânia, chegamos em Goiânia já. E aqui tem um trecho bem grande no perímetro urbano. Você é obrigado a andar 80 km por hora, que, né, deixa a coisa bem mais lenta, mas acaba sendo bom, porque isso otimiza o consumo do Prisma. Daqui a cerca de 50 km a gente já está em Anápolis e chegamos ao final da nossa jornada. Disse o Prisma que a gente acabou de entrar na reserva, mas ele ainda está acusando uma autonomia de 116 km. Se a gente levar em consideração que ainda tem uma boa parte desse trajeto aqui que a gente é obrigado a fazer a 80 km por hora, então não estou minimamente preocupado. A gente vai chegar sim, sem precisar abastecer. O último pedágio da nossa viagem também é o mais barato de todos. Olha que baratinho, R$ 3,30. Fica na cidade de Goianápolis, antes de Anápolis. E a gente está chegando. Por enquanto, 963 quilômetros, com autonomia ainda de 77 quilômetros, mas a gente já está na porta de Anápolis. Primeiro momento de medo da viagem é que agora ele está acusando ali que precisa de combustível de todo jeito, tá piscando sem parar e parou de marcar a quilometragem do odômetro, assim como a média de consumo, parou de marcar tudo. Tá lá só com um odômetro total, pedindo para colocar combustível, mas a gente tá muito perto de Anápolis, muito perto. A gente não deve estar nem a 10 quilômetros. Então eu vou continuar confiante de que a gente não vai ter uma pane seca e morrer na praia. De todas as formas, nós chegamos oficialmente a Anápolis. Olha a placa. Bem-vindos a Anápolis. Mas a gente vai ter que rodar até o posto de combustível pra gente justamente abastecer e ver qual é a média real de consumo. Chegamos mesmo. Estamos na Avenida Brasil e agora praticamente sem preocupação, apesar do computador de bordo ali ter dado o que parece uma pane, mas não é uma pane, é porque ele realmente está pedindo combustível, né? Abasteça. Mas tem alguns dados interessantes para vocês. Primeira coisa que a gente pode falar é a respeito do tempo de viagem, de fato. Se você considerar aquele trecho lá ruim, onde a gente acabou perdendo cerca de meia hora, 40 minutos, mas todas as paradas, na verdade eu tinha previsto 7 paradas, mas acabei fazendo só 4, sendo uma parada de 40 minutos para almoçar, outra parada de 40 minutos para jantar, uma parada de meia hora para café e esticar as pernas e uma parada de 2 horas para dormir. A gente tem um desconto aí de mais ou menos 4 horas, né? E até agora são 2h08 da manhã e a gente começou a viagem de fato quando a gente saiu da Marginal e pegou a Bandeirantes às 10h40 da manhã. Então a gente tem 15 horas e 20 minutos, mais ou menos, né? 15 horas e 20 minutos, sim, 15 horas e 20 minutos de tempo total decorrido com esse desconto, umas 11 horas e 20, mais ou menos. Tá bom, o que comprova também uma boa média, né? A gente não ultrapassou nenhum limite de velocidade, a gente rodou nas velocidades permitidas das vias no máximo, né? Algumas vezes a gente reduziu um pouco para poder privilegiar o consumo, mas é mais ou menos isso.
Acabamos de chegar no posto de combustível, agora a gente vai pedir para ele abastecer para ver quanto que cabe aqui no tanque e a gente vai fazer a média de consumo certinho e mostrar para vocês. Só que a gente vai mostrar também o abastecimento. Conseguimos de novo voltar a fazer funcionar o computador de bordo. Mentira, que ele estava lá desesperado. Rodamos exatamente 980,2 quilômetros e coube 50 litros, ponto 75 no tanque. A gente vai fazer a média de consumo real agora, para vocês saberem exatamente quanto que o Prisma consumiu. A gente encerra essa reportagem com o Prisma, com alguns números interessantes e uma conclusão bastante bacana para vocês. Depois de mais de 15 horas na estrada, a gente conclui que vale muito a pena ter um cara daquele ali. Foram 15 pedágios ao todo, né? No valor total de R$ 106,40 entre as cidades de São Paulo e Anápolis, Goiás. A gente está aqui, inclusive, na Praça do Emanuel, em Goiás, em Anápolis, para poder justamente falar sobre a nossa conclusão. A média de consumo dele, na real, ficou em 19,31 km por litro. Couberam 50,75 litros no tanque. E a conclusão que a gente chega é a seguinte: a gente sabe que ele está quase saindo de linha, a nova geração que vai se chamar Onix Sedan está chegando por aí. Então é possível que as concessionárias comecem a dar bons descontos na compra de um Prisma. Por isso, se você está procurando um sedã compacto, se você é capaz de fazer vista grossa a algumas ausências dele, como por exemplo a falta de controles de tração e estabilidade e mais airbags na cabine, mas se você quer um cara que seja razoavelmente espaçoso, razoavelmente confortável, mas com um bom porta-malas, silencioso, confiável, de manutenção fácil e barata e principalmente muito, mas muito econômico, o Prisma pode ser a sua escolha.